Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos e sim, as portas proibidas se abriram de novo, os mundos colidiram e estamos novamente aqui, eu e Gabriel Zezo dos Santos, para termos mais um bate-papo sobre WWE. Zezo, muito boa noite, dá um olá aí para a galera do Luta Livre na TV. Fala galera, tudo bem? Primeiramente agradecer aí mais uma vez essa interação, esse convite. Prazer aqui estar pela primeira vez aparecendo no seu canal. Espero aí que vocês gostem dessa mais nova participação aqui. Lembrando, ó, galera que tá vindo lá do meu canal, não esquece de se inscrever no canal do André e também faz um conteúdo excelente aí pra nós. Isso aí. Aliás, desde já eu quero agradecer, Zé, pelo espaço que você deu no seu canal na semana passada. A gente teve o melhor dia da semana em matéria de inscrições. Muita gente veio do seu canal para cá. Eu só tenho a agradecer por isso. E desde já eu quero dizer para o pessoal que isso aqui é um projeto que a gente está tendo aqui no Luta Livre na TV. E se vocês curtirem, a gente pretende tornar esse quadro aqui um quadro semanal. A gente vai trazer o Zezo, vai trazer outros criadores de conteúdo. Eu tenho certeza que vocês querem muito que a gente possa ter essas interações. Inclusive, Zé, o pessoal está querendo que a gente chame o nosso quadro de Os Donos do Ringue. Eu não sei se já tem esse Já nome, é o nome do. entendeu? É um O quadro que o pessoal pessoal também quer, é né? cara de pau, pô. É o nome do quadro lá do canal. Pois é. Então a gente vai ter que pensar num outro, né? O pessoal teve algumas sugestões lá. De repente, tu faz uma enquete no seu É canal verdade. com os nomes lá do comentários que o pessoal botou lá, que tem outros nomes muito legais. E aí a gente fecha a questão no nosso quadro aí, tá bom? Aqui no nosso canal provavelmente vai ser pod do tiozão, porque, cara, eu não sou muito criativo, então vai ser algo que referencie bem o que a gente faz aqui, tá bom? Bom, assim, a pauta dessa semana, né? A gente não tem como pensar em outra coisa a não ser a troca do campeonato mundial peso pesado do Gunther, né? Aliás, Zé, eu quero dizer que, cara, o seu vídeo do resumo da terça-feira, o seu podcast da terça-feira, o início do vídeo, eu devo ter voltado umas 3 ou 4 vezes, de tanto que eu me diverti com a sua dancinha e o seu sorriso estilo Grinch com a vitória do Gunther sobre o Jey Uso. Eu queria o seu comentário para a gente começar o nosso bate-papo sobre como é que você se sentiu, como é que foi o seu êxtase em ver o movimento It tendo uma pausa momentânea. A gente achava que tinha sido extinto, mas pelo visto vai ser uma pausa momentânea aí. Pois é, cara, a alegria ela veio por três razões. Primeiro, o Gunther se tornando campeão de novo. Havia um receio meu de depois do que aconteceu na WrestleMania e ele levar até paute, ele acabar desandando, né? Acabar sendo enterrado, um termo que usavam antigamente. Hoje em dia nem usam tanto assim. O segundo motivo, obviamente, é a queda do Jey Uso, né? Acabou ali confirmando os primeiros rumores que a galera tinha de que, olha, se o Jey Uso ganhar na WrestleMania, ele vai ser um campeão de transição. Mas aí, como ele estava tão querido dentro das crowds, né? Houve uma certa análise depois ali. Eu acho até que um tanto precoce, de que talvez ele fosse um lutador que ia ficar campeão mais tempo, lutador geracional, levar pelo menos até o SummerSlam, porque o Priest levou até o SummerSlam no ano anterior. E aí acabou que a primeira tese estava mais correta, né? Foi um campeão de transição que teve uma única defesa, né? E acaba então que o Gunter recupera o título. O Jay pode voltar a ser campeão no futuro, mas eu acho que meio a tantas coisas que a gente vai discutir aqui, de caras aí pedindo passagem, talvez fique para muito depois, né? E a terceira felicidade é que eu realmente tinha um grande receio do Seth Rollins falhar o cash. Ainda pode, mas por enquanto dá pra se manter otimista. Porque eu tava contando que ele ia utilizar a pasta nesse combate durante a luta, depois da luta, e tava muito receoso de o CM Punk atrapalhar o Zayn, mas principalmente o Roman Reigns aí, que eu pensei que retornaria, né? E aí acabou que ele não usou a pasta, guardou ela, tá ótimo, tudo feliz. Aí eu pude comemorar o Money in the Bank, finalmente ter ido pro Seth Rollins. Aí eu fiquei um pouco mais tranquilizado. Então, a alegria era muito por causa disso, André. É bem interessante porque assim você está falando dessa alegria, que assim
acho que não tem um que estava aguentando mais o It. Acho que aquela cena do Cody Rhodes no ringue com o Jey Uso, e ele assim olhava para um lado, olhava para o outro, enquanto o Jey ficava fazendo o It. Acho que nem o Cody já estava aguentando mais. Não tem uma pessoa na WWE que aguenta mais isso. Né? Até vazou um áudio do Wade Barrett, acho que foi no SmackDown, que ele estava narrando, meio tipo assim, pô, olha esse negócio assim, assim nem ele parece que estava aguentando mais. Mas o que é mais interessante, eu não sei se você viu as especulações que saíram essa semana aí, cara, de que, na verdade, a troca do título para colocar o título no Gunther seria preparar o terreno para a luta de aposentadoria do Goldberg, né? Então eles estariam preparando esse terreno, estão dizendo que essa luta vai acontecer no Saturday Night Main Event do dia 12 de julho, né? Que vai ser de bater de frente com o All-In da AEW. Sim. E aí E já tem o o pessoal já Evolution, eu está acho que também cogitando. nesse mesmo fim de Oi? semana. Eu acho que o Evolution é nesse mesmo fim de semana também. Sim, sim, o Evolution é no domingo. E aí já tem gente especulando o seguinte, pô, o Gunther ganhou para poder enfrentar o Goldberg, mas o reinado dele já teria data marcada para terminar, porque a WWE estaria cogitando devolver o título pro Jay. E eu queria saber a sua opinião aí sobre essa especulação, se você acha isso viável ou se você diria que tem outros lutadores aí que poderiam entrar nesse terreno aí. Então, Gunther e Goldberg é uma coisa que já é especulada há algum tempo. O Gunther chegou a provocar o Goldberg em outras ocasiões ali, deram a entender que iam fazer isso. O Goldberg ele vem cobrando da WWE uma luta de aposentadoria que ela prometeu de fato para ele, que iria ter uma além daquela com o Roman Reigns, e desde então não rolou. Teve a saída do Vince também, muita coisa para resolver, né? E aí ele quer aposentar, ele quer uma última luta. E aí eles escolhem meio que o Gunter para talvez ter esse feito, né? Eu acho que, eu não sei nem se eu escolheria o Gunter, eu acho que o Randy Orton, como tem o histórico de Larry Killer contra o Goldberg ali e tal, dois veteranos, claro que de épocas diferentes, o Orton muito mais jovem, mas ainda assim veteranos. Acho que se ele acabasse com a carreira do Goldberg e tal, eu acho que combinaria até mais, é uma opção que eu penso. Mas beleza, querem jogar com o Gunter, eu não vejo nenhum absurdo. Saturday Night Main Event nem é um pay-per-view, né? Um show ali de graça e tal. Show menor, acho que ficaria ali até meio que ok, não acharia ruim. Agora, a parte do Jey Uso recuperar o título, aí eu acho que só se ele vencesse o torneio King of the Ring, que ele vai participar, inclusive, né? É, a luta é hoje. E aí ele escolheria então ali o Gunther para enfrentar o Gunther no SummerSlam. Eu duvido dessa parte do rumor. A parte do Goldberg eu acho que sim. Mas assim, até pra gente entrar nesse tema de títulos, começando com esse World Heavyweight, já que a gente tá em pauta, eu não consigo ver Jey Uso voltando com o título para depois entrar para outras coisas. No máximo, assim, o André, se eles tivessem mais um combate, inclusive seria o sexto em quase um ano, 6 combates de Gunter e Jey. Acho que a gente não pediu nem um segundo e já ia ter o sexto já, né? O máximo, assim, se ele ganhasse do Gunther, seria para tomar um cash na sequência. Aí eu acho que não tem como avançar mais, assim. Seria mais ou menos isso. Porque você vê ali os nomes que estão nessa rota. O Rollins está capaz de Money the Bank aí de olho nesse cinturão. Não acho que ele vai segurar tanto tempo igual fez da primeira vez. O CM Punk já demonstrou estar interessado em ganhar um título mundial. Eu não creio que será contra o John Cena que ele ganhar esse título. Então eu acho que o World Heavyweight vai se tornar mais viável com ele. Você tem um Drew McIntyre para retornar também, que é um cara que vai querer voltar atrás do título. E você até deu uma boa ideia na semana anterior em relação ao Drew ser muito melhor como babyface. Numa dessa ele pode voltar com essa nova postura também, sabe? Aprendi umas lições e tal, tô diferente. Encaixaria uma rivalidade dele com o Gunter, com o próprio Rollins se viesse a se tornar campeão. Inclusive eles tiveram desentendimentos esse ano, mesmo os dois... quer dizer, mesmo os dois sendo o Rio, não. Na época o Rollins ainda era um babyface e o Drew tava como o Rio, né? E tem o próprio Sami Zayn, aí já pensando mais a longo prazo, que vem numa storyline de underdog, de ter o sonho de virar campeão, eles vêm batendo muito isso nos shows, eu não acho que seja à toa, acho que eles estão tentando construir algo para ele mais para frente. Então, tanta coisa mais relevante na frente, eu não sei se eles voltariam de novo para Jay para dar uma alongada no Jay. Como eu disse, no máximo, para ele talvez vencer a feud com o Gunter, mas tomar um cash depois. Eu acho que eu imagino pro World Heavyweight nesse momento. É, eu confesso que quando eu vi essa notícia do pessoal especulando que o Jay voltaria,
a se tornar campeão, eu pensei assim, bom, esse não é um cenário inverossímil, apesar de não ser o meu favorito. Eu confesso que eu ainda estou achando que o Sami Zayn vai ganhar o King of the Ring lá na Arábia Saudita, assim, para a galera vibrar. Ele tem essa ascendência síria. Eu acho que seria o local perfeito para ele ter esse boost da galera, para ele ter essa vitória. E a gente sabe do histórico do Sami contra o Gunther. O Sami tem a pecha de poder dizer que ele derrotou o Gunther na WrestleMania, né? Então, assim, seria a história perfeita. E aí eu penso que eles poderiam fazer com o Sami o que eles fizeram com o Daniel Bryan em 2013, né? Que seria ele ganhar no SummerSlam e aí o Seth Rollins utilizar a pasta para poder pegar o título. Não sei se você acha essa visão também uma possibilidade aí para o Sim, futuro. pensei nisso. Pensei nisso. Se o Rollins vier a fazer um cash com sucesso, acho que faz muito mais Isso, sentido ele fazer um cash no Zen, muito mais cruel, muito mais em caraca do que no Gunter, né? O Gunter é uma outra vibe. exatamente. E aí você prepararia o terreno para o público se revoltar, porque o público iria se Sim. revoltar, né? E aí prepararia o terreno para construir o Sami Zayn para ele vencer o Royal Rumble de repente no ano que vem. De não fazer a besteira que eles fizeram com o Daniel Bryan em 2014 e não botar É. nem ele na luta, né? Eu acho que dessa vez eles botariam o Sami Zayn na luta e fariam ele Ou pelo ganhar. menos ganhar um Elimination Chamber classificatório, tá? Pra não ficar tão Também, pode ser, é óbvio. uma das É. duas, né? E ganhar um acesso para o campeonato na WrestleMania, né? Então, assim, é um cenário, eu pelo menos, assim, eu tô achando legal, né? A gente ficou criticando muito o title reign do Jey Uso, inclusive eu fiz um vídeo sobre os piores campeões da história. Eu não ousei botar o Jey, porque eu acho que ainda vão dar o título algumas vezes para ele no futuro. Mas Hum. já tinha gente clamando para que ele fosse o pior campeão da Não, história. pior não, pior não. Você chegou a fazer um vídeo comparando Com o com Mahal, é. Mas foi com um vídeo no o Jey com o tom Mahal. zoeirístico, né? Quem assistiu viu que eu tava ali sacaneando. Mas o Jay não é o top um pior, não. 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 Né? Pô, a gente Assim, teve Vince McMahon campeão, gente. pois é, Para. na minha lista, eu, inclusive, como o título da WCW foi incorporado na linhagem dos títulos da WWE, eu coloquei o título do Vince Russo como Ah, não. segundo Você lugar puxou, é. e o do ator lá, do David Arquette, em primeiro, né? Porque o título foi incorporado, a linhagem foi incorporada ao World Heavyweight Championship, Sim. né? Então me dê essa liberdade, né? O Vince ficou em terceiro e o Jack Swagger em quarto, né? Então, assim, eu acho que assim, o Jay ainda tem uma estrada, se eles quiserem reconstruir ele, a imagem dele. Eu preferi muito mais a promo dele pós-luta, que ele estava lá com o filho no ringue. Não sei se chegou a ver essa imagem pós-show que eles Não vi. publicaram no canal. A WWE publicou um vídeo pós-show, depois do que o Jey Uso perdeu, dele falando pra galera. E ele falou normal. E no que ele falou normal, cara, clicou. Eu olhei e falei assim, cara, É. esse é o Jey Uso que eu tenho que ver na frente das câmeras. E não esse cara que fica falando 3 sílabas e falando em it logo depois. Entendeu? Eu percebi É uma mais humano, coisa. é mais realista. Eu percebi Entendeu? uma coisa também. Que aí também faz eu desconfiar desse rumor. O anúncio de que teria um integrante surpresa, né, para disputar o King of the Ring lá, que o Matt chegou a especular o Mister Iguana, aí outros falaram que ia ser alguém da NXT e tal. Ele tinha sido feito quando o Jay ainda era campeão mundial. Então, eu acho que a ideia do Jey Uso entrar no torneio talvez tenha sido pensada de última hora. Não, talvez não fosse nem para ser ele. Tanto que ela veio imediatamente depois do Rikishi, o pai dele, vir reclamar. Falar, como que dá 51 dias reinado pro meu filho, isso é um absurdo e tal, 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 tal. Não sei, pode ter sido alguma coisa assim, sabe? Vamos botar ele no torneio e tal. Mas se foi pensado de última hora, talvez. De novo, eu continuo descrente que ele vencerá o torneio, assim. Eu não tenho essa fé, não. Eu também não. Eu acho que a história ainda está muito bem construidinha para o Semi. Assim, a WWE é o que eu falo, ela é uma criatura de hábitos, ela gosta de reescrever algumas histórias, né? De pegar uma Sim. história e modelar ela e repeti-la no futuro. Tá me cheirando a essa história do Sami Zayn ganhar e perder na SummerSlam. Mas enfim, é um cenário interessante. Eu até tô curtindo muito essa história do Campeonato Mundial Peso Pesado. Ao contrário do campeonato da WWE, né? Que tá uma zona, né? Eu não sei, não sei qual é a sua percepção, mas a impressão que eu tenho é que a WWE está se atropelando nas histórias por conta de
das coisas que tem acontecido, né? Parece que estava com a história desenhadinha para manter Corey e o Cena até o SummerSlam, e aí o Arthur atropelou tudo. É. Né? Porque ele saiu, voltou, tava na fieldzinha, que era para ser uma fieldzinha filler ali com o Cena, e aí o público gostou tanto dele que aí a WWE chegou e falou assim: ah, é? Então tá bom. Então vou botar o cara para fazer uma field direito com o Cena. E agora já tem gente especulando que o R-Truth, o Ron Killings, na verdade, pode ser o cara que vai tirar os títulos do Cena. Uma coisa assim, É, aí impensável não. há 2 meses atrás. Eu queria a sua opinião sobre o caso. Tem rumores até dele ganhar o Royal Rumble, eu li hoje. Rumor sério de ele poder ganhar o Royal Rumble, né? Essa eu não Então, sabia. lá atrás, ali uns 3 semanas atrás, não, até mais, quando o Arthur começou a ser inserido na storyline lá, de ele querer defender o John Cena lá nos segmentos backstage, eu até falei pra galera, ó, vocês lembram quando o Sami Zayn, ele tentava entrar na Bloodline? A galera não pensa hoje em dia, mas quando ele tentou entrar na Bloodline, era uma piada, ele estava jobber, ele tinha acabado de ser humilhado pelo John Knoxville na WrestleMania, né? Então, o Sami Zayn, ele, daquela forma dele, ele inocente, aquela forma boba, ele foi ganhando carinho do público, e aí ele se envolveu tão bem ali ajudando o Roman Reigns, que depois, quando ele foi maltratado por esse próprio Roman Reigns, fez a galera ficar com tanta pena dele e abraçar ele, querendo que ele derrotasse o Roman, e até acreditando, lá naquela luta no Canadá, que, ó, até dá, né? 20% de chance, mas a gente quer acreditar, a gente quer torcer. Eu falei, cara, dá pra eles fazerem algo semelhante com o R-Truth. O R-Truth não vai tirar o título do John Cena. Mas se nessas ajudas que ele faz com o John Cena, a galera meio que ficar depois com dó dele quando o John Cena o humilhar em algum momento, ele poderia sim ter uma title shot, a galera acreditando, torcendo, uma zebra, e aí bater na trave, não conseguir ganhar, assim, né? Só que a WWE atropelou. Ela botou já para logo no primeiro pay-per-view o R-Truth interferir, para na coletiva de imprensa o John Cena humilhar ele, atacar ele assim, de graça. Já para na semana seguinte, no Saturday Night Main Event, ele já tem a chance de enfrentar o John Cena, mas não era pelo título. E aí depois teve a demissão. Acabou que a galera ficou com sentimentos de pena assim do R-Truth, né? De uma forma que eu não esperava, por linhas tortas, e que nem foi por causa do que o John Cena fez com ele, foi por causa que ele foi demitido. Essa raiva do R-Truth que eles estão inserindo na storyline em cima do John Cena, essa raiva ao John Cena, ela tá meio que dando a entender que o John Cena fosse o responsável pela demissão dele. Sendo que a indignação e o que levantou o movimento do R-Truth foi a demissão dele. A raiva é com a WWE, né? Só que eles transferiram de forma inteligente ao John Cena, né? Mas eu não acho que... Essa percepção, não, mas é interessante. Sim. Se eles trouxerem para a storyline que o John Cena usou politicagem para tirar o Arthur da Seria muito companhia e a WWE interessante. não renovar o contrato dele, seria muito interessante. Seria muito inteligente da parte deles se eles fizessem isso. Pra dar um upgrade ainda. Mas, dito isso, eu não acho que o R-Truth tem força pra tirar o título do John Cena. Não tem essa fé da galera, não. É um bom talento. Inclusive, por ser low card, gostar dessa função de baixo clero, que ele faz muito bem, a galera às vezes esquece. Mas ele é um bom lutador, o R-Truth, tá? Não é nenhum cara horroroso, não. Mas eu não vejo ele hoje, veterano. Já ele é mais velho que o próprio John Cena, que é até engraçado isso. Ele fala que o John Cena é o herói da infância dele, sendo mais velho e tal. Faz tudo parte da piada, mas não consigo enxergar ele fazendo isso. Agora, realmente, misturou muito, né? Porque o Cody Rhodes aí acaba de retornar. Aí o John Cena tá tretado com o R-Truth. No mesmo show, o Randy Orton vem falar, ó, Cena, eu vou atrás de você, custe o que custar, nem que eu tenha que acabar com o meu amigo Cody. O LA Knight do nada aparece lá também, dando a entender que quer o título. E você ainda tem o CM Punk, que é o atual rival do John Cena, que é algo que todo mundo tava pedindo pra ter John Cena e o CM Punk, pra rolar essa rivalidade. Mas ele vem no meio dessa salada toda, né? No meio de tudo isso vai ter um John Cena e CM Punk. Que eu acho que não pode... Pro Não, SummerSlam, né? O pessoal tava esperando pro SummerSlam. ou pro próprio Money in the Bank, pra fazer a fanservice, né? Mas assim, eu acho que o CM Punk vs John Cena não pode ser punido na nossa análise por causa dessa bagunça, sabe? Não, é algo realmente que funcionou. Os primeiros segmentos lá que eles já tiveram, os 2 primeiros já foram muito bons, muito legais. E acho que tem tudo pra sair uma ótima luta. O meu medo é uma interferência do R-Truth no meio do combate, por alguma razão, talvez zoar um pouco com o final, assim. Só um receio que eu tenho, assim. Nesse caso, se houver uma interferência, até poderia favorecer para ter uma segunda luta. Eles estão vendendo como sendo a última luta deles, né? É.
Pelo menos o Cena já mandou essa na primeira. Eu falei assim, The pô, Rock e John cara. Cena, uma vez na vida. Aí ano que vem tem de novo. Que nem The Rock, né? É isso, Que nem a exatamente. luta dele com o The Rock. Mas assim, eu não me importaria se tivesse uma interferência que abriria o cenário para ter uma segunda luta, né? Mas enfim. Então, assim, nesse cenário do campeonato da WWE, quem você acha assim que teria uma possibilidade maior assim de tirar o título do Cena? Você ainda acha que nem eu, ou pelo menos 99% do fandom, que quem vai tirar o título do Cena vai ser o Corey lá em dezembro, ou você acha que ele perde no meio do caminho para alguma outra pessoa, enfim? Olha, quanto mais eles enrolam de botar o Code pra ter uma revanche, mais eu fico crente que ele pode ser o último, pelo menos adversário do John Cena. Aí vai a minha torcida. Eu queria que ele vencesse a empresa, igual o CM Punk fez. Eu queria que ele fosse até a última luta como campeão, pegasse, seja Code, seja Punk, seja Orton, ganhasse e realmente fosse embora, levasse o título, vira dezembro para janeiro, já anunciam ele pro Hall da Fama pro ano que vem, e ele chegando com o título lá no Hall da Fama, eu gostaria que fosse isso. E até acho que tem uma certa porcentagem de chance disso acontecer, talvez, né? E aí eles restaurarem um novo título mundial junto com o World Heavyweight que se tem hoje, algo do gênero. Agora, se fosse para escolher alguém para tirar o título do John Cena, aí eu já vou viajar aqui. Eu acho que durante a caminhada ele deveria ter algum desentendimento com o The Rock, e o The Rock faria então o fim da trilogia com o John Cena, viraria o ano campeão, aposentando o Cena, ganhando o título, e já avisando, ó, vocês sabem, sou o chefão daqui, vou para a próxima defesa é o WrestleMania. Então vocês se viram aí com o Royal Rumble, Elimination Chamber. E aí eles fazerem os encaixes que a gente tá esperando já, que é Cody Rhodes e The Rock, ou Roman Reigns e The Rock, que inclusive há mais tempo que se espera isso, né? E aí eles já emendaram uma história na outra já pra rolar. Se fosse Cody Rhodes e The Rock, daria até pro próprio John Cena se envolver nisso, né? De fazer uma espécie de redenção lá em ajudar o Cody Rhodes, ou até vir depois da luta parabenizar o Cody Rhodes e passar meio que o bastão para ele, né? Eu Uhum. faria assim. Eu não. O pessoal pede muito o Randy Orton. Eu acho que já gastaram já o Randy Orton na primeira, É. então não gostaria de ver. O pessoal pede CM Punk. Acho que tem que ter essa luta no reinado, e vai ter, inclusive, mas também não escolheria. Alguns falam do Roman Reigns, falam, não, o Roman Reigns é muito fora de tom com a situação, não acho que combina. Ah, o cash do Seth Rollins, pô, o cara encerrar a carreira dele tomando cash ia ser muito cruel, pra mim também fora de tom, assim. Até É, porque eu acho que o Seth Rollins, como campeão, ele vai acabar se envolvendo numa outra field com o CM Punk. Eu acho que esses dois é, aí eles vão caminhar com essa field até o final do ano, se duvidar, até o WrestleMania. Eu não duvido nada que tenha um main event Seth Rollins e CM Punk, talvez até na noite 2. Entendeu? Eu acho que eles sim. vão preparar o terreno Noite para 2 isso. E aí. eu tenho minhas dúvidas, mas na noite um eu acho que eles podem Porque se enfrentar. o Punk falou que a noite um meio que não vale, né? Então, assim. Ele pode chegar e dar uma pressionada, né? Enfim, eu acho que se você for botar na ponta do lápis, realmente a história que seria a melhor história para o main event do ano que vem seria Seth Rollins e CM Punk pelo tempo que Pelo eles estão tempo, se sim. engalfinhando, né? Não seria pelo Star Power. Star Power seria Corey The e The Rock, ou Rock, Roman The Rock, é. ou se eles pagassem um caminhão de dinheiro por Cena ir até a WrestleMania, Eu vou te seria falar, eu tenho Corey. mais fé que o Punk pode ser main event se o adversário dele fosse, por exemplo, um Cody Rhodes. Rollins e Punk, que eu não sei se a WWE entende que vem de uma segunda noite, sabe? Eu amo o É, Rollins, meu preferido da atualidade, mas eu não enxergo que vende ele. Tanto que ele foi main event quando, o quê? Quando teve CM Punk e Roman pra acompanhar, e na primeira noite. E da outra vez foi lá no, intrometendo em Roman e Brock Lesnar, né? Da 35, mesmo com o Lesnar contra ele, ele ainda perdeu o main event pro feminino. é. Enfim, realmente, assim, eu acho que esse cenário do campeonato da WWE está bem aberto. E eu ainda acho que o Corey vai levar, mas, assim, porque eu acho muito Mas difícil a gosto. Quero WWE. saber seu gosto pessoal. Não, não é Você nem quer que pelo ele meu gosto leve ele, pessoal, você quer não. que o Cena leve embora? Você escolheria quem? É porque a minha questão é a seguinte: eu acho muito difícil a WWE aceitar quebrar a linhagem do título deles. Porque o título que o Cena se aposentaria é o título
com uma linhagem desde 1963. Essa linhagem nunca foi quebrada. É o campeonato da WWE. Mas não seria simbólico o maior campeão desse título acabar com ela pra ninguém alcançar mais ele? Também seria um negócio meio que... Pô, mas, cara, eu não sei, cara. Seria quebrar muito. São 62 anos de linhagem desse título. Você chegar assim numa estrela, você pegar e rasgar essa linhagem e falar, não, acabou, nós vamos criar aqui o outro campeonato global da WWE e tudo mais. Cara, sei lá. Eu acho meio forçado, entendeu? Se fosse o outro, eu até aceitaria. Ah, não, vamos World acabar com o World Heavyweight. Heavyweight Championship. Eles já acabaram outras vezes já, né? Pois é, mas o da WWE eles nunca acabaram, eles É. fundiram, né? Eles fundiram, separaram, você pode ver que esse sempre existiu. Agora o outro já foi É o World que Heavyweight Champion, já foi Universal, voltou o World Heavyweight eu acho que o Championship. senhor Vince McMahon jamais realmente faria isso. TKO, pra ter o próprio título mundial dela, não sei, ideia dos executivos aí. É, Não é Triple H não, tá? Não culpem Triple H se isso acontecer. Eu duvido que o Triple H aceitaria isso também. não Mas aceitaria quem não. não é do wrestling, quem quer ter o seu próprio, sabe? Não sei não. O título da Imagina, TKO, imagina. Campeão agora, da agora seria o, TKO. seria o TKO Championship, Nossa. imagina. Eu já acho É, pode feio colocar. aqueles títulos da TNT. Lá atrás também a WCW tinha também título da TV. Eu acho muito feio TV, isso. é. Bom, é isso. Então, assim, é, eu acho que realmente. Eu não acho que eles vão quebrar a linhagem, sinceramente. Eu ainda confio, eu ainda acho que o Corey vai vencer. E aí, depois dali pra frente, eu não tenho ideia. Aí eu não sei o que vai acontecer, o que a WWE vai fazer. Eu acho que o ideal seria assim, o Cena manter o título, eles pagarem um caminhão de dinheiro e o Cena defender o título de novo na WrestleMania Nossa. 42. Eu acho que faria mais sentido. Essa aposentadoria dele em dezembro, para a história, não faz sentido. Agora, vamos pensar um pouquinho nos outros títulos. Vamos passar agora para as mulheres, porque a gente está com uma situação interessante, né? Nós temos duas campeãs mundiais, que são a Io Sky como campeã mundial feminina e a Tiffany Stratton como campeã da WWE. E assim, a impressão que dá é que assim, a WWE está mostrando elas bastante, mas elas estão lutando pouco. E assim, isso me incomoda um pouco. E a impressão que dá é que quando eles começaram com as lutas classificatórias do Money in the Bank e engataram com o Queen of the Ring, que as duas foram meio que tiradas de cenário. Né? Antes, por exemplo, a Io Sky, ela lutou com a Stephanie Vaquer, depois ela fez uma luta de duplas com a Rhea Ripley contra a Julia Roxane. Ela estava ativa. E aí, depois que começaram essas lutas classificatórias, ela meio que saiu de cenário. Te incomoda isso, o fato da WWE não estar colocando as suas campeãs para lutar? Como é que você vê isso? Você acha que a WWE tem que tratar as lutadoras campeãs e os campeões mais para serem lutadores premium, que só lutam nos especiais, nos Saturday Night Main Event? Ou você acha que eles deveriam incluir ocasionalmente uma luta nos shows semanais, como aconteceu até com o Jey Uso, né? Que ele fez aquela defesa contra o Seth Rollins que todo mundo esqueceu, né? Todo mundo. Eu falei que ele tinha feito uma defesa também, ele fez duas, porque ele É, fez a com o Seth fez isso. Rollins e agora fez contra o Gunther. E se você acha que é interessante isso, porque no passado já tiveram situações que isso aconteceu e situações que os lutadores apareceram mais, ou se você gosta de ver os campeões aparecendo mais, lutando, nem que seja uma luta de duplas e tudo mais, nos shows semanais. Eu sinto falta dos campeões eles tendo realmente mais lutas. Assim, igual você falou, não precisa nem ser só disputa de título ou luta individual, pode fazer combate de tags, né? Para pegar exemplos recentes aí, o Roman não era de fazer isso, mas teve ocasiões que ele fez ainda tag, né? Ele fez tag com o Jay, fez tag com o Jimmy ali em um ou outro momento. Eu acho que isso às vezes faz falta. No questão feminina, o que eu acho que está acontecendo para não estarem utilizando tanto essas campeãs é porque a WWE, nesse momento, por causa do seu plantel extenso feminino, tá querendo muito mais dar visibilidade para as desafiantes, para as que não estão com o título, para mostrar o quanto ali você tem potencial e tal, tá engajar essas. E pensando assim, bom, aquelas que já são campeãs, não vamos explorar tanto porque já são campeãs. Vamos explorar os desafiantes. Isso principalmente na questão da Tiffany. Na questão da Io Sky, eu acho que há um certo descaso mesmo. Eu acho que ela só venceu na WrestleMania por uma questão de fanservice e tal, mas a WWE eu imagino que não tinha planos definidos para ela. Ela tá muito mais. Tanto que a prova disso é que eles desempenharam aí essa rivalidade da Becky com a Lyra Valkyria, um título de midcard, estenderam muito melhor, né? E pensaram muito mais na construção para o Money in the Bank, agora há pouco em Off the Ring, do que
os títulos em si. Então eu acho que é por essa razão. Eu acho que tem um problema também relacionado a brands, né? Tem muita lutadora que eu acho que combinaria mais numa brand do que em outra. Por exemplo, se eles não forem logo trabalhar esse título Kaio Sky, eu vejo muito potencial na Alexa Bliss, talvez, voltar a ser campeã depois de muitos anos, né? E fazer um trabalho ali, mais ou menos que a Nia Jax também fez ano passado, você mesclar um pouco juventude com um pouco mais de experiência, ter a Alexa Bliss ali com o título trazeria um fato novo ali, né? Agora, se é para trabalhar com alguma que já está lá, já que eles desmontaram o Damage Control, né? A Bayley já saiu, a Kairi Sane foi, a Dakota Kai foi demitida. Eu exploraria uma rivalidade de Asuka e Kairi Sane. Acho que a Kairi Sane ela é muito subestimada, muito talentosa. E talvez se eles turnassem uma das duas e colocassem uma frente a frente com a outra, talvez daria certo. Com a Tiffany, acho que já tá muito bem desenhada ali. A treta é Jade, Bianca e Naomi, e a Tiffany tá guardando o título para as três rivalizarem. Acho que está muito claro. Não sei onde isso vai chegar. Vai ser a Jade contra a Tiffany? Vai ser a Bianca contra a Tiffany? Mas a uma dessas eu acho que a Naomi vai usar sua pasta e depois vai levar isso, assim. Acho que vai ser por aí. As demais eu penso mais no. O título midcard, eu acho que tá lá mais para essas outras aí que a gente vai falar daqui a pouco, imagino eu. Assim, a gente já vai falar sobre os títulos midcard, especificamente sobre o título da WWE feminino, que é o título que a Tiffany está carregando. Eu tenho a mesma percepção que você. A impressão que eu tenho é que a Tiffany ela tá meio que sendo atropelada por essa storyline das três, né, da Jade Cargill, da Bianca e da Naomi, que se explica pela Naomi ter ganho o Money in the Bank. E a impressão que dá é que eles estão preparando o terreno para a Jade Cargill ganhar esse Queen of the Ring. Eu não sei se a percepção é a mesma sua, mas Ou para ela ou a mim a Bianca. Jade. Eu acho que a ideia talvez até seja rolar uma treta entre a Jade e a Bianca, talvez numa. Eu não lembro como tá o chaveamento, mas acho que elas têm chance de se enfrentar na final, né? A Bianca, ela tá Eu lutando? nem, eu nem lembro o chaveamento Não, a Bianca não luta. A Bianca não tá no torneio, né? Não, a Bianca não tá no Queen of the Ring, Então, ela tá então com a a mão Jade machucada. realmente. A Jade A realmente. Jade Cargill, ela tá com o caminho praticamente livre. É. E eu acho que eles estão fortalecendo muito ela, justamente para preparar o terreno para ela ganhar o Queen of the Ring. Que aí teria uma luta, aquela luta que a gente já teve um cheirinho, né? Porque as duas já chegaram a lutar. A Tiffany e a Jade Cargill fizeram uma Sim. luta lá que interferiram na luta, a luta não teve final. Seria a luta do Tá SummerSlam. tendo um cheiro de que vão fazer de novo essa luta. E aí poderia acontecer da Jade Cargill vencer e a Naomi fazer o casting, porque a história tá muito amarradinha. Tá mais amarradinha até do que É no que. caso dos homens. É que eu acho que aí, no caso, talvez o cast não possa. Pode não ser nem exatamente aí, mas pode ser quando a Bianca for virar desafiante da Jade. Quando elas forem se enfrentar amistosamente, não, só pelo título vai ter treta. E aí rolar da Jade perder e não gostar, da Bianca perder e não gostar, e a Naomi aproveitar-se disso. Pra mim tá muito. Tá muito desenhado pra rolar essa treta da Bianca com a Jade em algum momento. E a Naomi, ironicamente, aproveitar disso, sabe? A Naomi meio que. Caraca, eu tinha razão desde o começo sobre essa aliança, né? E Uhum. na gestão de roteiros do Triple H, uma coisa que eu já aprendi é: quando algo tá muito desenhado pra acontecer, não tá tentando te enganar, não. Realmente pode acontecer isso. Então eu tô Uhum. muito nessa questão, assim. E aí por isso acho que a Tiffany tá só meio que guardando lugar pra outra storyline, assim. É. Eu acho sim, assim, e até me incomoda um pouco, porque eu gosto muito da Tiffany, mas assim, eu tenho que reconhecer que essa história das três, da Bianca, da Jade e da Naomi, realmente está muito, muito bem Sim. construída. Eu acho que eles fizeram um bom trabalho com essa história. É uma das melhores histórias do ano, né? Tanto no masculino quanto no feminino. Essa transformação da Naomi nessa persona vilanesca, psicótica, maluca, tá perfeita. Até a risada de bruxa dela não me incomoda. Ela fez uma risada de bruxa no SmackDown, que eu olhei assim e falei, nossa, da onde ela tirou isso? Não me incomodou. Tá tão espalhafatoso que eu falo assim, pô, tá brilhante. Então, assim, eu tô gostando muito dessa história, e aí eu fico com um pouco de pena da Tiffany, porque realmente parece que o tempo da Tiffany, né, o Tiff Time, tá se acabando. A gente só não sabe quando é que vai Mas acontecer, tá ótimo também, né? porque se for pegar a velocidade que ela chegou no roster principal e conseguiu as coisas que vem conseguindo, sabe? Tipo, tá de bom tamanho até. Tá? Ela chegou em janeiro de 2024, né, no main É. roster, já lutou na Elimination Chamber, mandou bem pra caramba,
ganhou o Money in the Bank e na virada do ano ganhou o título. Quer dizer, em um ano, Bateu Charlotte ela, WrestleMania, bateu Nia Jax, ela tá muito é, acelerada, cara. com certeza. Ela tá quase um Kurt Angle. O Kurt Angle foi quase isso. Ele chegou na companhia no final de 99 e no final de 2000 ele já era campeão mundial. Só não foi pior do que o Brock Lesnar, que O estreou KO, depois da ele, WrestleMania e ganhou no SummerSlam o título. o Kevin Owens, ele teve também uma coisa bem rápida, assim, de já chegar campeão da NXT, rapidão, bater John Cena, ganhar Intercontinental no primeiro mês de roster, no ano seguinte já era campeão universal. O problema é que isso depois essa velocidade atrapalhou um pouco. Depois, quando ele voltou Sim, pra normalidade, ficou parecendo que tinham descartado ele. Não é, ele voltou pro que normalmente um lutador esperado. novo se espera, né? Só que às Uhum. vezes a expectativa se eleva muito por causa dessa velocidade. Espero que isso não afete a Tiffany. É, eu também acho que não. Assim, é uma menina nova e ela é muito boa no ringue. Ela precisa melhorar um pouquinho a persona dela. A gente vê que ela ainda tem um esforço ali para Engessada. fazer as promos e tal, né? Mas, cara, ela tá começando agora, né? É. Ela começou na luta livre há pouquíssimo tempo. Então, eu acho que dá tempo para ela melhorar, assim como outras tantas já melhoraram, né? Agora, no cenário intercontinental, não, no cenário secundário, né? Entre os homens, eu não sei até que ponto a gente, assim, pode entender que esse reinado do Dominic Mysterio tá, assim, aceitável. Porque a gente ficou mega feliz quando ele ganhou na WrestleMania, não sei você, mas eu vibrei quando o Don Don Uhum. ganhou, entendeu? Eu achei assim, brilhante pela construção da persona dele e tudo mais, e pela jornada dele e de onde ele saiu, que é aquele garoto verde pra caramba da pandemia que todo mundo odiava pra chegar onde ele chegou. Achei muito legal. Só que, cara, de lá pra cá tá sendo altamente decepcionante esse campeonato intercontinental. Ele defendeu contra o Penta uma luta, agora fez uma luta de 5 minutos contra o Octagon no Money in the Bank. E a gente não parece ver assim uma luz no fim do túnel de quem poderia derrotá-lo. O que que você pensa aí? Você tem alguma ideia de quem poderia derrotar ele? Porque eu não consigo ver. Eu acho que a questão do Dominic, pelo menos pra mim, foi muito parecida com o que eu senti com o Kofi. Eu queria o Kofi Mania, eu pedi pelo Kofi Mania, queria ele campeão. Eu não queria que ele tivesse um reinado, eu queria que ele fosse campeão. Se ele fosse perder rápido depois, não teria problema nenhum. Só que eles estenderam mais do que eu queria. Com o Dominic é algo semelhante. Eu queria ver o WrestleMania Moment dele e tal. Achei ele hilário e foi. Mas dito isso, se você não vai trabalhar direito o Dominic, então que passe pro próximo, né? Tem uma galera aí querendo ter esse título. Eu acho que, por exemplo, o, o El Grande Americano, o personagem do Chad Gable aí, né? Pelo menos é o que dizem aí esses caluniadores. Dizem os boatos de que é o É, Chad Gable. Eu pode ser o acharia o Mark Kali. Henry, mas enfim. Pode ser o Kali, o Mark Henry, ninguém sabe. Mas É, eu acho que, por exemplo, ele faria um trabalho muito mais legal, muito mais divertido. Ele já tá sendo divertido aí com o título continental, defesas do jeito que ele tá fazendo ali, nessas cabeçadas que ele dá com o metal, estaria sendo bem legal. Agora, quando se trata de título continental, eu gosto de puxar a sardinha pros veteranos. Então, permita-me aqui falar que, pra mim, o título continental ele ficaria muito legal se ele fosse pela primeira vez pro Sheamus, que é uma storyline que eles trabalharam já no passado, e ele bateu na trave e tal. Acho que trabalhando um veterano assim seria legal. O Rusev acabou de retornar, poderia ser um primeiro grande rival dele, né? Que inclusive o Rusev já foi um bom campeão dos Estados Unidos no primeiro reinado, o segundo nem tanto, mas o primeiro reinado foi o primeiro reinado que fez o título dos Estados Unidos voltar a ser importante. A galera fala do John Cena, que realmente foi um dos. Pra mim foi o top 1 reinado dos títulos dos Estados Unidos que eu já vi. Mas o Rusev foi quem começou isso. Ou então você pega o próprio Paul Heyman sugeriu isso. Falou: AJ Styles, o título do Intercontinental do Dominic tá parado. Vai lá atrás e esquece do Money in the Bank. É outro cara também que eu teria utilizado entre esses veteranos. Agora, se é pra pegar um da galera atual, poderia ser o El Grande Americano ali também, não tem problema nenhum. Eu puxaria a sardinha aí pros meus veteraninhos, né? Eu esqueci de falar do Miss. O Miz também falta um título para ele alcançar o recorde do Jericho, né? 9 intercontinentais. E é um cara que já trabalhou muito bem com o Intercontinental várias vezes. E ele não faz reinado muito extenso. Ele faz um reinado ali de 3 meses, mas só pelos segmentos, quem ele eleva quando ele perde depois ali. Acho que traria uma dinâmica muito melhor do que o Dominic, que hoje está simplesmente parado com o título. Defendeu 2 vezes com o Penta, com o mesmo final. E com o Octagon Júnior aí, que ninguém nem conhecia lá quando foi assistir. Acho que foi até mal planejada essa luta. E tá aí envolvido. É uma coisa que aconteceu com a Rhea Ripley também. Tem um título, só que ele tá estacionado com tretas da Judgment Day.
sabe? Então, assim, se você tá relacionado com tretas internas ali do seu grupo, você não precisa ter o título. Você pode viver essa storyline sem ter o seu cinturão ali. O cinturão tá simplesmente, realmente paradaço ali, né? Eu acho que é o título mais parado hoje junto com o da Io Sky. É. E é interessante porque, assim, se for para resolver essa questão da treta da Judgment Day, já bota logo Finn Balor, de repente, para lutar e ganhar esse título, entendeu? E já racha logo com a Judgment Day de vez, entendeu? Assim, às vezes eu fico tentando defender assim, histórias que são de longo prazo, mas essa história da Judgment Day eu acho que já passou um pouquinho do ponto, Um pouquinho entendeu? A não. Roxane já Pô, chegou e o AJ tal. Styles, a storyline começou com o AJ Styles em val dos caras. Já saiu o Ed, já entrou Priest, saiu o Rhea Ripley, saiu todo mundo. Mudou a configuração e qual que é a rivalidade do momento? AJ Styles e Jake Day, pô, mas acabou ainda, meu Deus do céu. Que é Pois isso? é, cara, assim, então eu acho que eles tinham que dar uma resolvida nisso, pelo menos bota o Dominic pra lutar, entendeu? Poderia fazer uma coisa do Adam Pearce, chegar e falar, ó, Dom, você não vai ficar quieto não, agora você vai defender esse título toda semana. Seria um Open Challenge forçado, alguma Sim. coisa assim. Pelo menos você daria um sentido pro E negócio. ele ia O Dominic iria sobrevivendo lá com a contra gosto, sorte, é. iria lá contra gosto, ia reclamar, ia chorar, mas ia conseguir arrancar as vitórias lá, roubando e tudo Sim. mais. Mas pelo menos dá um sentido. Mas assim, as suas opções são boas. Particularmente, eu fico muito intrigado com o AJ, porque eu gosto muito dele, eu gostaria que ele tivesse um título. E é o grande americano, então me deixa mais intrigado ainda, porque apesar da galera não gostar da história, eu acho que seria uma boa forma de acabar logo com essa história, fazer o grande americano tirar a máscara e revelar para nós as nossas suspeitas. Se ele for o Chad Gable, seria brilhante. Se for o Mark Henry, aí eu já acho que já é demais. Agora, com relação ao título dos Estados Unidos, você acha que o Jacob Fatu vai perder esse título para o Solo Sikoa, sim ou com certeza? Então, é engraçado que no meio disso, o Priest tinha encarado o Fatu e falado: Ó, tem assuntos com você e quero tirar seu título. Então, eu até pensei que a traição viria do Solo Sikoa, né? Que ele faria o Diego Uhum. Fatu perder o título pro Priest. Mas assim, da minha escolha, e o que eu acho que vai acontecer, eu acho que o Solo Sikoa realmente ele supera o Diego Fatu e vira campeão dos Estados Unidos. E eu faria isso também, e eu nem pensaria em um outro campeão. Eu acho que o personagem do Solo Sikoa hoje combina estar com esse título do midcard e levar pelo menos até dezembro, assim. Pelo menos até a Uhum. virada do ano, acho que ele vem crescendo muito já desde a época da Bloodline, que ele começou a construir. E, claro, hoje ele só tem agora o DC, mas estão falando que o Tangalonga já se recuperou, vai estar voltando em breve. Tem o Tamatonga para voltar, então ele teria toda uma equipe ali para poder fazer a contenção para ele, né? E o Jacob Uhum. Fatu, pela crescente que ele veio tendo, acho que tido dos Estados Unidos até meio que pouco, né? Talvez até saindo dessa storyline, fazendo essa face turn que ele pode fazer, ele viveria grandão para em 2026 chegar até para um título maior, quem sabe ali, uma rivalidade maior. Agora, se fosse para dar uma alternativa, talvez o Aleister Black vai pegar um título aí, já que voltou com hype, mas não tenho muita convicção, não. Eu, sinceramente, hoje, títulos dos Estados Unidos, eu sou Team Solo Sikoa até o fim. E que venha quem vier. Se tiver que vir Roman, Cena, Brock Lesnar, Solo Sikoa manda a dedada dele e vence. Não, e assim, é bem legal, porque assim, o Solo Sikoa, para mim, ele tava muito para baixo. Assim, eu não tava curtindo a persona dele nos últimos tempos, mas desde o Money in the Bank, até um pouquinho antes, assim, a forma como ele, de forma bem sarcástica, ele participou da luta, ele ficou sacaneando os adversários, eu achei muito legal. Eu acho que isso vai dar um boost para a carreira dele, essa mudança na persona dele, e eu espero que eles consigam levar essa persona, e eu acho que o título realmente vai casar muito bem para ele. E aí libera o Jacob para novos ares, se ele vai ganhar um campeonato mundial, ou pelo menos desafiar para um campeonato Sim. mundial, eu acho que seria bem legal. Bom, agora, o Zezo, a gente falou dos títulos secundários masculinos, e os títulos secundários femininos a gente tem uma situação assim completamente oposta, né? E assim, a gente tem um campeonato que está muito bem estabelecido e construído, que é o campeonato intercontinental. E um campeonato que, cara, parece que a WWE não sabe o que faz. Né? Eles estão tentando, estão jogando na parede para ver o que cola e até agora não está dando muito certo, que é o campeonato dos Estados Unidos. No caso do campeonato intercontinental, eu acho, eu não sei a sua ideia, a sua opinião, mas eu acho que
é um dos melhores trabalhos de construção de um título da WWE desde o início do ano, né? Um título que saiu do zero. O começo foi meio lento, a gente tem que confessar, assim, a Lyra Valkyria no começo, ela estava basicamente rivalizando o tempo todo com Dakota Kai e Ivy Nile, e assim, não estava indo para lugar nenhum. E aí os caras acharam essa feud com a Becky Lynch e, de repente, do nada, o título ganhou valor e a própria Lyra, eles estão construindo numa persona e numa lutadora, assim, que surpreende, assim, comparando com o início do ano. E com a Beck como campeã, eu imagino a sua percepção seja parecida com a minha, eles estão dando um valor enorme para esse título. O que você pensa aí desse cenário? A WWE ela já tentou fazer isso algumas vezes com os títulos de midcard, né? De botar alguém que nem costuma ficar no midcard, mas para dar uma elevada naquele cinturão ali. Ela fez isso também quando ela criou o título universal, né? Depois do Finn Balor, Kevin Owens, ela quis dar um tempo ali pro Brock Lesnar ser campeão, porque eles sentem que isso dá uma credibilizada, gera um interesse maior num título que ainda não tem lá um tamanho, né? Está se construindo ainda o tamanho dele. Eu acho que o título do Intercontinental, que hoje está com a Becky Lynch, é bom o que eles fizeram. Eu acho que a Becky ela já esteve no topo muitas vezes e eu acho que era momento mesmo de eles rebaixarem ela, digamos assim, deixarem ela ali trabalhando num título menor, ajudando esse título. E eu acho que também aí haverá a possibilidade da Becky Lynch nesse reinado, porque eu não imagino que ela perderá para a Lyra Valkyria, pelo menos não por agora de novo, né? Mas nesse reinado ela trabalhar com essas novas que estão chegando, né? Eu vejo Becky Lynch fazendo boas defesas, por exemplo, com a Julia, umas boas defesas com a Stephanie Vaquer, com a Roxane Pérez, que são aí as recém-chegadas ao roster principal. Pode eventualmente ter outras, tipo a própria Jordynne Grace. E acho que, inclusive, ter agora esses títulos de midcard feminino serve para isso, né? Pegar essas recém-chegadas, jogarem primeiro elas ali para disputar essas rivalidades menores, para depois sim investir num título maior, né? É, então acho que seria interessante pensar assim. No título dos Estados Unidos, aí primeira questão é que, embora o SmackDown tenha 3 horas e o Raw tenha 2 horas e meia, a WWE tem muito título hoje, muito storyline. Até porque a gente tá vendo que alguns títulos acabam ficando de escanteio, acabam não sendo tão trabalhados assim todas as semanas. Até porque ela não trabalha só títulos. Ela, por exemplo, teve que trabalhar Money in the Bank, agora está tendo que trabalhar Queen of the Ring, King of the Ring e outras rivalidades também que às vezes não envolvem títulos. Então não sobra espaço para todos eles. Então, querendo ou não, vai ficar alguns títulos de escanteio. Eu já avisava isso antes até. No caso do título dos Estados Unidos feminino, eu enxergo isso. Tanto que nem botam em pay-per-view esse título, esteja com a Chelsea Green, esteja com a Zelina Vega. Eles simplesmente deixam de lado. Uhum. Mas eu acho que talvez eles poderiam pensar em duas opções. Ou eles vejam aí que, ó, já que fizemos isso com a Beck lá no Intercontinental, vamos fazer isso com o título dos Estados Unidos também. Vamos pegar uma veterana e fazer ela virar campeã e a mesma coisa. Aí dá pra pensar talvez numa Alexa Bliss, dá pra pensar talvez numa Bayley, e dá pra pensar na própria Charlotte Flair, que tem esse costume de ganhar todos os títulos, né? A WWE gosta de investir nela. A Charlotte, ela gera reação, na maioria das vezes reações negativas do público. Então poderiam brincar com isso, sabe? A Charlotte fazer essa função ali de veterana com o título de midcard, pegando um monte de novata, ajudando a criar experiência, porque a Charlotte é excelente no ringue, faria boas defesas e em algum momento ele levaria alguém que ali derrotaria, né? Ou eles podem ir para um segundo caminho para não ficar muito igual com o que a Beck está fazendo, que é já investir numa jovem talento aí, recém-chegada, que não tem tanta experiência assim no roster principal, mas já que tá com Chelsea Green e Vega, joga em alguém que tem qualidade de verdade. Então, uma Julia, que já tá flertando com esse título, uma Stephanie Vaquer, que, bom, ela era dupla campeã agora há pouco, né? Então, se for pro roster principal, tem que fazer alguma coisa interessante com ela. Por que não um título dos Estados Unidos? Né, sair dessas daí que, embora realmente o nível delas máximo que eu acho que vão chegar, que é o Chelsea Green e na Viga, é o título dos Estados Unidos, mas assim, hoje você tem uma concorrência muito forte aí pedindo passagem, então acho Uhum. que era a hora de uma Júlia e Stephanie Vaquer tomar conta desse cinturão.
eu não vejo a WWE mudando a Stephanie McMahon do Raw agora, né? Que ela acabou de ir pro Raw, eu acho meio É difícil. que eu não tô botar presa a ela de volta. brands, porque a própria também não Sim, respeita muito. Eu tô indo mais pra sim, um claro. ideal aqui. O que eu acho, você falou da Jordynne Grace, estão dizendo que a Jordynne Grace, quando subir, ela vai pro SmackDown. Então a gente teria um cenário em que a gente teria a Julia, teria a Jordynne Grace, e você já teve uma historiazinha ali da Julia encarando a Charlotte Flair algumas vezes, né? Então ela já apareceu ali no backstage, encarando ela, tal, já encarou a Zelina. Então, quer dizer, me parece que eles também estão construindo essa Zelina Vega contra a Julia para curto prazo, e eu espero que eles tirem o título da Zelina Vega. Eu acho que já deu, entendeu? Eu acho que já deu para Zelina Vega, por mais que ela esteja começando a falar no microfone, não no ringue, mas nos bastidores. Eu até acho que nas 2 últimas semanas ela falou direitinho e tal. Mas, cara, no ringue ela não se sustenta. Então, realmente, o título secundário, ele realmente ele costuma ser um título para uma pessoa que tem qualidade de ringue. É o workhorse title, né? É o título daquela pessoa que vai lá e dá uma luta 4 estrelas toda vez que ela pisa dentro do ringue. Então, eu acho que a Julia é uma opção, e aí a gente teria um cenário: Alexa Bliss, Charlotte Flair, Julia e Jordynne Grace, que essas quatro poderiam carregar esse título aí pelos próximos 2 anos tranquilamente. Então, eu acho que seria o ideal, porque do jeito que tá, assim, a Chelsea Green até fez um trabalho minimamente decente para fazer o título aparecer, mas ela também não trouxe esse valor todo para o título que a Lyra trouxe. Pelo contrário, ela trazia visibilidade, mas no ringue ela não é tudo isso. Pelo menos a WWE não faz ela ser tudo isso, né? Eu acho que a WWE nerfa muito a Chelsea Green por causa dessa persona é, é, mais cartunesca dela. Mas eu acho que se eles botarem o título para essas quatro aí, acho que não teria o menor problema, entendeu? Agora, com relação às duplas, né? É muito engraçado. A gente critica tanto o campeonato dos Estados Unidos, que é do SmackDown, fala que é muito ruim, enquanto que o do Intercontinental está bem decente. Já nos títulos de duplas, ao contrário, né? A divisão de duplas do SmackDown nunca teve tão boa. Eu não consigo me lembrar de uma era que a divisão de duplas de uma das brands estivesse tão bem. E em comparação, a divisão de duplas do Monday Night Raw é uma desgraça, né? E assim, a impressão que dá é que o Monday Night Raw eles já meio que jogaram a toalha, vão deixar o título com o New Day por um tempo, porque eles não conseguem vislumbrar ninguém para chegar ali junto e rivalizar, porque os Creed Brothers vivem tomando pinfall. Os War Raiders também parece que já colocaram assim no cenário de que o New Day vai sempre dar um jeito de roubar deles. E aí não sobra ninguém. O que você pensa assim? Como é que você reconstruiria esse cenário de duplas do Monday Night Raw? Então, quando o New Day foi rivalizar com o War Raiders para WrestleMania, eu até torci muito pro New Day ganhar. Falei, cara, acho que eles vão querer investir no New Day, já vem sendo uma storyline aí deles anti-Big E há um bom tempo. O New Day, geralmente, quando vira campeão, eles dão uma investida, né? Então, vão trabalhar. E não trabalharam, simplesmente fizeram eles virar campeões e não pensaram mais em uma história. Eu concordo, a divisão de tags do SmackDown ela é muito forte, muito boa. Até por isso eu acho um erro terem mandado o White Six pra lá. Acho que o White Six deveria ter ido pro Raw. Acho que o Raw poderia trabalhar duplas de um lado mais de entretenimento, né? Mais storyline, segmentos ali. O White Six fazendo a cabeça do New Day, algo do gênero ali, né? E o SmackDown manter o nível competitivo mesmo ali, mais o wrestling ali puro, com as duplas que tem lá. Você tem o Street Profits e o Hawaii, o Motor Sister City Machine Guns, você tem o Legado del Fantasma. Você tem muita tag legal, muita tag boa mesmo no Street SmackDown. Profits, Fraction Sim, também. e Só eu gente não boa. sei se é a melhor brand que já teve uma, porque em 2017 teve uma geração de tags muito legais que tinha lá o Cesário Sheamus, os Usos, o New Day, tinha umas outras que eu tô perdendo aqui o nome, mas tinha umas tags legaisinhas também naquele período. Acho que Daria os pra Good fazer. Brothers estavam lá. Não, os Good Brothers estavam no Raw, não lembro agora. Não me Porque lembra, quando, mano. quando, quando teve o WrestleMania 33 os Hard Boys voltaram, os campeões eram os Teve. Good Brothers, acho que eram campeões do Raw, Teve né? os Hard Boys também nesse período. Aqui eu tô olhando tags em geral, não tô olhando em brand. Não sei se Uhum. tal a todos na mesma brand, talvez não. Acho que em uma única brand, talvez essa seja mesmo, assim. Se não Eu for acho que contar, a luta do NXT, WrestleMania né? 33 era essa, era Cesaro e
e Sheamus, era Good De- Brothers, a terceira dupla eu não lembro, e aí entraram os Hard Boys. No Sim, lugar do New Day, que estavam como hosts os daquele New Day tava WrestleMania. como host, é isso mesmo. Isso mesmo. Hum. Talvez reunidos em uma única brand, aí talvez realmente seja essa vez. Se não contar o NXT, né? Porque o NXT também teve umas fases de Ah, tags não, não. que era uma A coisa gente tá no assim. main roster, É, né? A é, gente decidiu não sim, falar do NXT, porque sim. aí já a gente vai ficar Mas mais uma hora falando aqui. realmente, eu vejo essa diferença mesmo aí. O Raw precisava pelo menos de um White Six ali pra trazer uma temática diferente pra tag. O SmackDown não tem muito o que falar, não. Mantém o que tá aí. Se tiver troca de campeão também, se entra um DIY e sai Street Profits, tá alto nível. Se volta o motor Machine Guns, tá em alto nível. Se o Santos Escobar lá consegue fazer os caras virar campeão também, igual fez aí recentemente lá na Na AAA, Triple A. consegue também deixar em alto nível. Acho que, tipo, é fazer o arroz e feijão mesmo. O meu medo é o White Six estragar, porque o White Six ele não tá na temática das tags do SmackDown. Ele é uma outra pegada, entretenimento. É legal também, mas é uma outra parada. O meu medo é só esse, assim. E o Dexter Lumis ele foi meio que exposto nesse último Friday Night SmackDown, né? Que ele teve pelo menos uns 2 ou 3 botes durante a luta, bem naquela parte final, que expôs. O pessoal ficou olhando assim, gente, o Dexter não tá muito normal nessa Eu luta, acho que não. dali nenhum é grande lutador. Somar todo mundo do grupo, todos chamaram mais atenção pelo personagem, sempre assim. Você pega É. desde a Nikki Cross até o próprio Bodalas ali, que talvez o Uhum. Bodalas tecnicamente ainda seja o melhor, de tão absurdo que é o negócio ali. O Joe Gacy, eu achei até que ele não foi tão ruim na luta. Eu achei que ele tava fluido. Mas o problema todo foi quando o Dexter Lumis entrou. É, Quando o não, Dexter Lumis Dexter. entrou ali no final, no hot tag, foi uma desgraça. Eles erraram o high-low, ele errou aquele. Ele ia dar um spear e ia ser revertido num DDT e não encaixou, ficou um Fraco. negócio esquisito. Depois ele foi fazer o pinfall, ele ficou olhando pro Bodalas. Ele ia subir na corda, depois ele desceu, olhou pro Bodalas. Então, assim, ficou muito estranho. Pode ter variações, eles podem botar o Ankle Hold lá e o Bodalas, no caso, pode estar em algum momento, né? O Eric Rowan, não sei nem se aguenta lutar hoje em dia, faz tempo que não botam ele pra uma luta mesmo assim, pelo que eu me recordo, então não sei como melhorar. É aquilo, é legal, mas não é na mesmo tom que as tags do SmackDown. É um outro tom que eu não sei se vai Se vai combinar. casar, né? É, Eu particularmente gostei da sua ideia. Assim, eu não tinha pensado de que o White Six teria sido melhor no Monday Night Raw. Realmente, pelo que você pensa, faria até mais sentido. Eu estava até numa pegada de pensar assim, pô, de repente, para poder dar uma equilibrada nas coisas, jogar o Pretty Deadly pro Raw, porque o Pretty Deadly também tem mais essa pegada de persona. Apesar de eles serem bons lutadores, eles uhum. estão um degrau abaixo dos demais da divisão. E eu acho que eles indo para o Monday Night Raw, eles até poderiam desafiar o New Day e até ganhar esses títulos. O que eu acho que faria bem para eles. E aí eu cheguei a pensar no Los Garza também para dar uma carregada em qualidade, mas aí esvaziaria muito o SmackDown, Muito. que está com 4 duplas, né? Os Los Garza, mal ou bem, eles fazem bem ali, né, como sendo a dupla jobber ali da divisão, né? O Sim. que não é muito justo, não é muito certo. Os dois lutam bem pra caramba, assim. Especulam também, eu vi outra especulação dos Usos retornarem aí futuramente. Jimmy J, O né? pessoal tá falando isso. É. Aí Eu vai não sei se. ter pela 20ª vez New Day versus Usos. Pois é, pois é. O clássico Mas Randy assim, Orton John Cena, só que das tags. pois é. Aquele negócio. De repente, quando chegar a luta, a gente até fala assim, poxa, que bom que a gente teve mais uma luta dos Usos com o New Day, porque geralmente eles entregavam bem no Sim, ringue, não. né? Alto nível. Eles entregavam muito bem, eles sempre tiveram uma química muito É o boa no Sami ringue. Zayn, que na verdade a melhor comparação é Sami Zayn e Owens, né? Que rola bastante Uhum. vez, mas sempre que rola é muito bom. É, verdade, verdade. Vamos esperar aí essa divisão. Essa divisão do Monday Night Raw, ela realmente, assim, ela precisa ser reconstruída, porque tá uma bagunça. Do jeito que tá, a impressão que a gente tem é que o New Day vai reinar com esse título até o ano que vem. E eu não Vai sei se bater isso o é. recorde que era deles, os Usos pegou, aí eles pegam de novo. Pois é, essa é a impressão que dá. Do jeito que tá caminhando, do jeito que a banda tá indo, eu não duvido nada. E já no SmackDown, acho que é qualidade total, né? Assim, o SmackDown hoje em dia, se a gente tivesse dizer o que está sustentando o SmackDown, muito em parte, algumas lutas femininas muito boas, mas a divisão de duplas está Tá carregando legal. assim o show toda semana quando tem uma luta da divisão de duplas. É sensacional, Ainda né? tem possivelmente futuramente a união do Ray Phoenix com o Penta, que também seria uma baita dupla os Lucha Bros Nossa. de novo.
E que vão pro SmackDown, né? Porque no Raw eles não fariam muito Então, sentido, né? as duplas elas parecem estar caminhando para tempos bons de novo, né? Agora, as É. femininas eu não sei não. Hum? As femininas eu já não sei, tags femininas. Então, aí a pergunta que eu queria te fazer sobre a divisão de duplas femininas, que eu acho que de todos os campeonatos, todos os campeonatos da WWE, esse é o cinturão que é o mais prop de todos, assim, tipo, a Liv Morgan e a Raquel Rodrigues estavam campeões, a Liv Morgan foi pro Japão filmar, passou quase um mês lá e ninguém nem fez menção do título, de tirar o título da Raquel Rodrigues, assim, nem lembro, acho que elas não defenderam desde que elas ganharam de volta os títulos no Monday Night Raw depois da WrestleMania, eu não lembro delas terem defendido esse título. Então, assim, a pergunta que eu te faço é: faz sentido ainda manter esse título no main roster? Ou de repente não faria mais sentido mandar ele de volta para NXT? Porque os títulos de duplas femininas surgiram na NXT, a ideia surgiu na NXT. Depois a WWE inventou de fazer o título no main roster e ainda fizeram pior e inventaram de fundir os dois títulos, que eu achei o maior dos pecados, né? Que acabaram tirando o título das minhas meninas Alba Fire e Ayla Dawn, que eu adorava, o Unholy Union. Assim, não faria mais sentido de repente mandar esses títulos de volta para NXT, onde você tem uma divisão feminina assim absurda Crescendo, em né? matéria de qualidade e extensão? Inclusive, quando eles tiraram o título de tags do NXT, tirou minha esperança da nossa brasileira da época, a Valentina, e a parceira dela ganharem lá o título de tags, né? Elas eram uma duplinha que tava crescendo. Isso de ter tags de femininas, pô, fez muito sentido, porque na época tava tendo umas alianças aí que o pessoal tava falando, pô, Sasha e Bayley, uma tag que poderia ser campeã, tanto que foi. Iconics, que cresceu desde a NXT como uma dupla. Então, tipo assim, muito legal. As Belas podem voltar e virar campeãs em algum momento, né? Elas que sempre foram ali parceiras também. Dá pra fazer aliança. Beleza, tinha o Riot Squad também, com a própria Liv Morgan, a Hubby Riot, a Sarah Logan e tal. Só que de fato, a WWE foi destruindo muitas tags, separando. Fez outras tags ali bizarras. A Ronda Rousey, ela fez uma crítica muito pertinente na época. Falou, gente, a divisão de tags feminina nossa é o quê? A Natália é uma parceira. E realmente, se você for listar o tanto de parceira que a Natália teve, deve dar umas 8, 9 parceiras diferentes. Então, Agora tá com a Maxine, né? a Natália não tem o que fazer com ela. Manda pras tags e arruma uma parceira pra ela. Quem tiver sobrando aí. Então vai a Lana, vai a Tamina, vai a Maxine, vai quem foi, vai a Naomi, foi de tudo, gente, foi de tudo. Então realmente é um dos títulos mais largados. E assim, eu acho que assim, de imediato pra agora, pra dar um negocinho diferente, um negócio legal, eu acho que seria interessante você pôr ali isso que eu acho que vai acontecer, das Belas enfrentar a Liv e a Raquel, né? A Nikki Bella começa a tratar com a Liv Morgan e tal. E eu gostaria de ver, primeiro, uma homenagem às Belas que foram uma tag na época que não existia tags, né? A verdade é isso, elas foram uma tag na época que não existia. E elas terem esse título no currículo seria legal de ver, daria um up legal. Opa, as Belas campeãs e tal, daria umas manchetes, acho que eles iriam caprichar, pelo menos para mais uns 2 pay-per-views, assim, né? SummerSlam e mais uma coisinha ali, talvez depois. Sim, só de emergencial. A longo prazo, eu não faço ideia. Talvez essa que você trouxe, eu não tinha parado pra pensar, seja bom mesmo. Se voltar pro NXT, né? E trabalhar com o roster feminino que você tem lá, esse título. Porque de fato, no roster principal, sabe o que parece? O título de tags? Parece muito mais um cala-boca, sabe? Tipo, ó, vamos pegar duas ali que a gente até considera, mas que não tem planos para elas agora, dá o título de tags. É um título meio que flexível, você defende uma vez, guarda 3 meses, você pode se expor tal, e usam dessa maneira. Eu acho que é o que fazem. Então talvez sua ideia de jogar para o NXT de novo possa ser uma ideia melhor mesmo. Alguma tag da NXT, tirar o título delas e continuar na NXT, sabe? Algo assim. Talvez a Fatal Influence, que está surgindo aí, né, com a Jacy Jane, podia fazer, tem 3 meninas ali, podia pegar, fazer tipo estilo Freebirds, né, as 3 se alternarem ali para defender o título de duplas e elas manterem por lá, e lá tem um monte de dupla, né, então assim, eu acho que faria até mais sentido para poder botar mais lutadoras na TV lá, poder dar mais uma cancha para elas. E, cara, deixa a Liv Morgan e a Raquel Rodrigues se estapearem. Já tá na hora dessas duas fazerem uma field aí, se estapearem aí.
e de repente levar as duas, entendeu? Até porque eu queria muito ver a Raquel Rodrigues também nesse cenário secundário aí, eu acho que casa muito, e a Liv Morgan ser liberada para disputar o título, entendeu? O título mundial, eu acho muito justo. Mas assim, realmente eu não consigo ver muito futuro para esse cinturão no main roster, não. Essa luta com as belas, assim, já tá mais do que clara, né? Chegaram a falar da Rhea Ripley, fazer tag com a Nikki, mas eu falei, gente, tudo bem, eu entendo, tal, mas não vai rolar, cara. Tá desenhado para ser a Nikki que abrir, porque é exatamente o que você falou, é o título da dupla que foi dupla antes de existir duplas, Duplas, é. o título que elas não têm e que faria todo sentido, todo mundo iria ficar feliz da Brie, da Nick serem campeãs, irmãs e tudo mais. Então, seria até pela nostalgia. E aí depois botava uma dupla da NXT para lutar contra elas, derrotá-las e carregar o título, entendeu? E deixa o título lá embaixo, acho que faria mais sentido. Bom, eu acho que, Zé, a gente teve um bom bate-papo aqui, assim, a gente teve algumas ideias bem interessantes. Eu queria depois saber a opinião, claro, de todo mundo que assistiu o nosso bate-papo aqui. Então, todos vocês que assistiram o bate-papo, vocês têm os seus fantasy bookings, bota aqui nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. E desde já eu quero convidar vocês para as nossas próximas conversas. Eu e Zé estaremos marcando outras conversas. A próxima provavelmente vai ser no canal dele. E aí a gente vai trocar, vai continuar trocando outras ideias aí. E se vocês quiserem que esse quadro se mantenha aqui no nosso canal Luta Livre na TV, coloca aqui embaixo, eu quero o pod do tiozão, que eu vou fazer isso acontecer. Vou dar meu jeito, a gente faz o negócio. Eu tenho certeza que vocês devem estar querendo aí, muita outra galera boa aí, tem o Xingus, que com certeza muito bom vai querer estar aqui, o Vini lá da Central Wrestling, tem o Mattis, tem o Mike Santana, tem a galera que está começando agora, o Natan do Casa do Wrestling, o pessoal do Debate Wrestling, Kayfabe Brasil, vários canais surgindo aí e a gente dá essa moral aí pra galera. Vai ser importante até para que a gente possa ter os nossos vídeos recomendados nos vídeos deles, né? Verdade. Se a gente crescer essa comunidade, vai ajudar todo mundo, né? Então, muito obrigado a todos por estarem com a gente. Zezo, últimas palavras antes da gente se despedir. Pô, agradecer de novo aí o convite, cara. Bem legal ter esse bate-papo aqui. É sempre muito dinâmico, né? A gente acaba pensando mais, até tendo novas ideias e tal. Vamos pensar aí num próximo tema, pro próximo ser lá no meu canal. E aí a gente vai fazendo essa interação aí. Então, prazer demais ter participado aqui mais uma vez. E, galera, comentem aí o que vocês acharam. Ó, não deixe de esquecer o like, de se inscrever no canal e de sugerir ideias aí de nome para esse quadro, de sugestões de outros vídeos e é isso aí. Abração. Valeu, Zezo. Grande abraço. Saudações rubro-negras. Hoje à noite teremos a nossa live. Hoje à noite não, né? A gente tá gravando o vídeo hoje. É. Mas assim, na verdade a gente vai postar na É que vocês quinta, vão né? ver depois, mas o Flamengo goleou o Esperance, nada Isso, impede essa vitória, nada, nada, nada. isso. Se Deus quiser, 4-0 hoje. Vamos ver. Ai, meu Deus. Ou essa live vai ser muito alegre hoje, na segunda-feira, a gente tá gravando a segunda, né? Ou vai ser uma live muito alegre ou vai ser muito triste. Vamos ver como é que vai ser essa desgraça. Grande abraço, Zezo. Até a próxima. Galera, grande abraço. A gente se vê do outro lado. Não deixa de maratonar nossos vídeos aí. A gente se vê. Uma boa semana. Grande Falou. abraço. Valeu.